Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus mais uma vez nessa noite. E já anunciada, que é 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bondoso Deus, mais uma vez se reunimos, Pai, com um propósito no nosso coração, é de ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, nesta hora tardia que nós estamos vivendo. Estamos aqui, Senhor, para ouvir os Teus conselhos. E eu peço ao Senhor que nos perdoe por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, e ajuda-nos mais uma vez a trazer o pão da vida para os Seus filhos, que eles possam sair daqui alimentados com este pão que veio do céu. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. A irmã Leanai cantou esse hino, veio para cantar esse hino, irmã Leanai, ou depois que você viu a leitura? Eu queria que você sabe cantar ele, irmão. Cante aqui com a igreja. Isso foi uma vindicação tremenda. Não é brincadeira isso não. Vamos ouvir o hino com o irmão Jeff cantando de volta, para vocês verem o que eu vou pregar. E eu pensei, bom, ela viu a leitura ali e resolveu cantar um hino. Vamos ver. Tem lá em cima na oração. Ele tem lá no estúdio. Na oração com Deus. Graças a Deus. Muito bonito o hino. Nós vamos iniciar a nossa mensagem com a mensagem à arca, falando no poder da oração. Eu citei aqui domingo que você recebe muitas coisas quando você está agradecendo a Deus. Às vezes você recebe mais agradecendo do que pedindo a Deus. E eu vou falar nessa noite a necessidade de orarmos mais. É necessário. É uma das coisas mais difíceis, mas é a única coisa que muda qualquer situação, é a oração. Deus pode fazer, mas Ele quer que você peça, e com sabedoria. Até Tiago disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar isso. É uma oração que deveria ser feita por todos nós, mãe, pai, filho, pedir sabedoria, porque o que falta muito ao povo é sabedoria. Na mensagem à arca, o profeta de Deus falou, através dessa mensagem, no parágrafo 5 em diante, vou pegar o 4, eu vou dizer o propósito. Recebi um telegrama ou uma mensagem da África, que diz que estão fazendo para ele um casaco de muitas cores. Sim, Senhor. Eles estavam esperando, então houve um. Eu voltei, entrei num pequeno aposento e comecei a orar.
Deus, eu simplesmente caí em lágrimas ao pensar que pessoas maravilhosas era aquele José. Como ele foi vendido por 30 peças de prata, praticamente por 30 peças de prata, como Jesus, me perdoe, Judas vendeu Jesus. Ele foi tirado da sepultura, você sabe, e se assentou à destra de Faraó, e ninguém podia ver o rei a não ser através de José. E a trombeta soava e cada joelho devia se dobrar enquanto ele passava. E a mesma coisa com Jesus, você sabe, toda língua confessará. Simplesmente voltei e comecei a orar. Agora, preste atenção nisso que eu vou ler. Agora, há 3 elementos nos quais as pessoas vivem. Primeiro é o humanístico, humano. Segundo é a revelação divina. E o terceiro é a visão. Agora, isto, como na oração, quando você ora por alguém, ou por qualquer pessoa, quando você ora por qualquer pessoa no humanístico, dizendo, bem, eu espero que você fique bom. Veja, é humanístico. Nós dizemos bem, eu espero que você fique bom. Veja, eu estou com esperança. Você ora para a pessoa, você anima ele assim, isso é humano. Eu estou crendo contigo, tentando usar toda a fé que possua. Isto é humano. A pessoa ora, ele não obteve nenhuma resposta e ele anima o paciente. Eu espero que você fique bom, eu espero que Deus te ajude. E você começa incentivando ele. Isso é o lado humano. Segundo é a revelação. A revelação divina. Quando algo é revelado a você, você apenas sabe no seu coração que aquilo vai acontecer. Tem oração que você faz, que você sai dali sem um pingo de dúvida. Você sabe que Deus ouviu aquela oração. Você sabe, pode até piorar o paciente. Pode o paciente ficar pior cada dia mais. Mas foi revelado a você que aquilo vai ser curado. Vocês estão me entendendo? Isto é uma revelação que vai para o seu coração. É a revelação divina. Quando você é revelado a você, você apenas sabe no seu coração que aquilo vai acontecer, embora não haja nada exceto a revelação. É por isso que as pessoas, eles não viram o que você viu. Não foi revelado a ele, foi revelado a você, que aquele problema já está resolvido. E o diabo junta todos os seus adeptos e vem trazer mal notícia para você descrer daquilo. Mas você não descrê, porque foi revelado no seu coração que aquilo ia suceder. E nada tira de dentro de você aquilo. Agora vem a terceira
A terceira é a visão. Naturalmente, este é o assim diz o Senhor. Isto é perfeitamente positivo. Quando você recebe diretamente de Deus, o assim diz o Senhor. Aí a coisa está concluída mesmo. Agora, isto entrou neste estado aqui. Algo me disse: você terá um menino e você chamará de José. Mombrando orando, algo veio nele e disse: você vai ter um filho e esse filho vai chamar José. Bem, eu tive uma garotinha antes de José. Então pensei, bem, eu louvei ao Senhor por isso. E um mês logo após aquilo, descobrimos que seria paz novamente. Então eu pensei que talvez aquilo fosse meu José. Então quando chegou, era uma Josefina, era uma garota. Mas aquilo estava lá dentro dele. Podia vir quantas meninas fosse, mas o José ia aparecer. Amém, irmãos? Algum deles, olha, agora vem os críticos. Alguns deles disseram, bem, você disse que viu uma visão disso, você sabe como as pessoas confundem as coisas. Eu disse, tenho as fitas sobre isto, venha, ouça, eu nunca disse que era José, eu disse, o Senhor colocou no meu coração que eu terei um filho chamado José. Veja, eu não estou dizendo que é essa criança que está nascendo aí que é o José. Eu sei que Deus colocou no meu coração que vai vir um garoto chamado José. Que Deus possa colocar no seu coração essa noite as bênçãos de Deus sobre sua família, sobre os seus filhos, e nada vai te atrapalhar. Eu disse, eu não sei como, quando, o que, mas isso será assim. Então eu não sabia. Pode ser que venha 6 meninas antes de tê-lo, mas ele estará aqui. Oh, que coisa tremenda! É a pessoa ter o assim diz o Senhor, ter uma revelação de Deus para aquilo. Você está enfermo, você está em problema, o médico já disse que não tem mais jeito, mas dentro do seu coração há uma semente que diz que você recebeu aquilo de Deus. Bem, aquilo nunca deixou meu coração. Nós seguimos em frente. Eu recebi a notícia, o povo do postinho ali, falando do irmão Roberto. Eles fizeram um cavalo de batalha em cima do pobre irmão. Chegou para mim a notícia, eu disse, não piorou, foi nada. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. E mesmo que piorou, Deus cuidará disso, amém? Aí os exames provou, a médica disse, não aumentou, não regrediu, mas também não aumentou, vamos continuar tratando. Deus cuidará disso. Vocês creem assim, irmãos? E essa é a nossa fé naquele que não tem problema que ele não resolva. E se for o caso de o irmão partir, glória a Deus por isso. Ele está bem com Deus. Nós queremos ele por mais tempo e cremos que ele terá um tempo mais conosco.
Mas se Deus o levar, louvado seja o nosso Deus. Mas a promessa de Deus é fiel e é verdadeira. Mombrana disse: se eu orasse por 1.000 pessoas ou 10.000 essa noite, e eles morressem todos, amanhã eu estaria orando novamente pelos enfermos e dizendo que Deus é o meu curador. Essa é a fé que a noiva precisa exercitar nesta hora. Quando você não vê nada favorável, mas você tem a seu favor, ou assim diz o Senhor. Então outro dia ele chegou, e ele está aqui. Assim estou bastante agradecido por ele. Sabemos que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. Vê? Ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. Ele tem que guardar a sua palavra. Eu posso não ser capaz de manter a minha. Mombrana dizendo: às vezes você promete algo, mas você tem um Deus acima de você. Você prometeu, e aí Deus vem e diz: não é hora, não é tempo, não é agora, não faça. Você tem que ser muito sensível ao Espírito Santo esta hora. Ele disse assim: eu posso não ser capaz de manter a minha. Às vezes você não seja capaz de manter a sua, porque fazemos promessa com boas intenções, mas não somos capazes de executá-la. A circunstância, dificuldade, coisa a mais, nos leva a um lugar aonde não podemos, e às vezes fazemos o que queremos fazer. Mas Deus é capaz de guardar a sua palavra, e Ele o fará. Simplesmente impossível para Ele não fazê-lo. Esta é a razão porque o amamos tanto. Nessa manhã, descanse nessa segurança perfeita, que Deus é capaz de deter aquilo que praticamos contra Ele no dia. Amém? Agora, falando de oração, sendo precisa de orar e ter a resposta, agradecendo a Deus, na verdade, sem nem uma hipocrisia, não só para mexer com a tua emoção, mas nós deveríamos andar de mão levantada agradecendo a Deus. Somos o povo mais abençoado da face da terra. Irmão, você é muito abençoado, irmão. Aonde você entra, Deus te abençoa. Eu fiquei tão feliz, irmão, por algo tão tremendo que Deus fez. Nós fomos brincar ali com a rapaziada. Fazer exercício físico, brincando com a bola lá, junto com o pastor Cláudio, os diáconos, tudo no companheirismo lá, sadio. Me veio uma intenção: vamos fazer uma oração. E eu deixei passar aquilo. Comecei uma brincadeira, daí chegou mais outro, e bom, agora chegou o resto da equipe, agora me veio de novo: você não orou. Chamei os irmãos ali dentro da quadra mesmo e fizemos uma oração pedindo a proteção de Deus. Irmão, quando foi ontem ou antes de ontem, o irmão Wesley falou: pastor lá, o senhor sabe por que o senhor orou? Não, eu orei, senti de orar. Ele disse: tinha a pessoa infectada e ia infectar todo o nosso povo, e Deus nos guardou mais uma vez. Irmão, isso é a honra e glória para o Senhor Jesus Cristo.
Deus está te guardando, seus filhos, seu esposo, a sua esposa. Levante a mão e agradeça a Deus por Ele ter te guardado todos esses dias. Gente, nós somos privilegiados. Que povo privilegiado somos nós. Agora, antes de fazermos isto, inclinamos a nossa cabeça outra vez. Você sabe, poderemos cantar muito, poderemos gritar até ficarmos roucos, poderemos cantar na hora errada ou gritar na hora errada, mas aqui está uma coisa que nunca está fora de ordem: é quando você está orando. É o parágrafo 27, dores de parto. Você não está fora de ordem quando você está orando. É um momento mais gostoso, é quando você entra mesmo na presença de Deus. E você pode colocar os filhos dele na presença dele, aquele inimigo seu, aquele que te procura te fazer o mal. Você entra na presença de Deus e pode colocá-lo nas mãos de Deus. Você nunca está fora de ordem quando está orando. Eu gostaria que estes homens orassem em todo lugar, levantando mão santa, sem dúvida. Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve, foi fechar seus olhos e abrir o coração para falar contigo. Aleluia! É um dos maiores privilégios que temos. Homens, mulheres, cheio de problemas e dificuldade, e um Deus tão santo, podemos levantar nossas mãos, fechar nossos olhos e falar com o nosso Pai Celestial. E aquilo muda a sua família, muda a atmosfera que você vive, muda o lar teu. Faça isso e Deus cuidará do assunto. A oração muda o teu destino. E o profeta de Deus, na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, parágrafo 66, Deus deseja que seu povo orem. E quando Israel ficou tão sobrecarregado, numa tal condição que eles não poderiam seguir mais adiante, o tempo deles havia se cumprido, e suas cargas veja, deixa eu ler de volta. Tal condições que eles não poderiam seguir mais adiante. O tempo deles havia se cumprido e as suas cargas encontravam-se mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. E quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Era tempo da palavra de Deus ser cumprida. Irmão, começa a orar e Deus vai cumprir a sua promessa. Está na hora de nós todos, fazer um empenho neste momento, em oração. Deste modo, quando Arão e Joquebede viram que era tempo para a palavra de Deus ser cumprida, eles entravam em oração a Deus. Aquele casal entrou em oração a Deus, e normalmente os que oram são esses que têm a carga e os que recebem algo. Sempre é o que ora, é o que leva a carga daquela igreja muitas das vezes, é responsável por aquela pregação, é responsável por aquele culto, é aquela oração tua,
É a oração tua que faz nos dar essa inspiração maravilhosa para poder pregar essas mensagens. O tempo está sendo cumprido, o arrebatamento está chegando. E eles viram que era tempo de libertação. E eles começaram a orar. Deus já tinha o profeta preparado, mas ele queria que seu povo orasse. O arrebatamento está à porta, mas ele quer que você deseja isso. Normalmente, os que oram são esses que têm a carga, é os que recebem algo, são os que oram, que são ordenados de Deus para fazer isto. Que Deus possa ordenar pessoas, descer nos corações de vocês e entrarmos em oração pela madrugada. Se você não tem força, peça a Deus: Senhor, me dê força, eu preciso orar, eu preciso pedir ao Senhor, eu quero a minha família em ordem, eu quero a igreja em ordem, eu quero a igreja sendo transformada e levada embora. E aí, na mensagem a adoção, a ele ouvi, o profeta de Deus, 17, quando chegamos numa posição e que confessamos que não sabemos de nada, chega nisso, irmão, não sei nada, sou apenas um ser humano, não sei nada, simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade através de nós. Então ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, ele não pode nos ensinar. Nós estamos numa era que o povo sabe demais, e eles não conseguem sentar para ouvir um conselho. O filho não consegue sentar para ouvir um conselho do pai. A filha não consegue ouvir um conselho da mãe. A igreja não consegue sentar para ouvir um conselho do pastor. Então não podemos chegar em nenhum lugar. Hoje eu penso que nunca houve um tempo que esta nação deve ser chamada para orar. É agora. É agora que é o tempo, irmão. Essa nação precisa ser chamada para a oração. Não é à toa que o nosso presidente convocou um jejum há pouco tempo para esta nação. E um homem que, como bom que seja, mas não tem a revelação que você tem, chamando o povo para se humilhar, porque era hora de fazer isso. Que tal nós nesta hora? A nação não somente ter uma hora, não por poucos momentos de oração, em silêncio em algum lugar. Ela precisa de dias e mais dias, semanas e mais semanas de reunião de oração sobre toda a nação, até que Deus responda. Feche cada negócio de bebida alcoólica ilegal. Termine com cada companhia de tabaco, acabe com cada pecado que há, e faça com que as mulheres coloquem roupa novamente, faça com que os homens atuem como cavalheiro, e volte para a igreja, e tenha aquela velha antiquada reunião de oração, como costumava ter. Esta é a única maneira pelo qual poderemos ter paz. Não adianta. É a única maneira que podemos ter paz, é voltar os velhos cultos antiquados.
os velhos cultos de oração. Você pensa, muitas vezes você diz, mas eu ando atribulado, eu ando sem condição, não tem lugar que me sirva. Entra na presença de Deus e Ele te guiará. Antigamente, eu presenciei isto, de abrir uma igreja perto de um bar. Não era poucas semanas o bar estava fechado. Hoje é o contrário. Abre-se uma igreja e abre-se um bar ao lado, e o bar permanece e a igreja se fecha. O que tem acontecido? Nosso Deus ainda é o mesmo. Faça o que, irmão, se isso essa noite não for uma vindicação que o hino que a irmã cantou, o que você quer ver mais de sinal? Eu tenho visto cada vindicação em nossas pequenas reuniões e culto, e essa de hoje não foi menor do que as outras, não. Ela nunca me viu, essa irmã, ou seja, nunca me ligou, nunca me perguntou nada. Como que ela vem e me canta um hino, fazendo um fundo para esta mensagem? Receba a tua bênção, irmão, receba esta mensagem no seu coração. Teria que ter um culto de oração, voltar aos velhos cultos de oração. Você não precisa pregar mais contra a roupa apertada, você não vai precisar pregar mais contra sapato alto, não, contra esse mundanismo. Deus cuidará disso, Deus trará isso às coisas. Agora, vamos pegar aqui, escutando sua voz. Veja só, no parágrafo, deixa eu pegar, parágrafo 6, diz assim: os profetas falaram desse dia, disseram que viria dia quando ensinaria a doutrina de homem, em vez de doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto, tem progredido tanto, até o ponto que nesses dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. É muito estranha ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disto. Satanás em verdade está ocupadíssimo. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém nesse dia não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor. Também encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou. Estas coisas já não encontra entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda noite. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência no lar. Deus era o primeiro naquele lar. Ninguém saía sem uma oração, ninguém deitava sem orar, ninguém comia sem agradecer a Deus. Deus tinha preeminência naquele lar. Agora temos tantas coisas tomando essa preeminência. Não se pode ter culto de oração em certa noite, porque o tal qual personagem estará na televisão. Ou não haverá, ou haverá alguma outra classe de necessidade discreta para ocupar o tempo. Essa é uma realidade.
As pessoas muitas vezes não vêm no culto e inventam um afazer. Inventa alguma coisinha para se fazer, para dizer que ele não pôde vir naquele culto, porque ele tinha que fazer tal coisa, com coisa que Deus não sabe. Eu conversando com o irmão André há pouco tempo, sobre um assunto, ele disse: pastor Lázaro, que coisa tremenda ele me falou. Eu não quero procurar uma causa para mim deixar o meu posto de dever, porque não adianta eu procurar desculpa, um meio. Deus sabe quando a coisa está certa e quando não está. Quantos de nós não achamos desculpa para poder não estar num culto, para poder estar numa reunião, se desculpamos de um jeito e de outro para não estarmos ali. Depois a nossa consciência não nos deixa nós dormir, e isso é bom, porque sabemos que temos o Espírito de Deus. E nós não entristecemos o irmão ou pastor somente, entristecemos o Espírito de Deus. E achamos uma maneira de não fazer aquilo. Achamos um jeito. Eu tive que trabalhar, eu tive que fazer alguma coisa, eu tive que estar em tal lugar, mas às vezes aquilo podia ser adiado. O culto foi adiado, mas aquilo não precisava. Resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aquele que se diz cristão, se ajoelha para orar e simplesmente diz algo como: Senhor, abençoa a mim, a minha família e cuide de nós e boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte diz: bom dia, Senhor, guia-me através do curso desse dia, amém. Não é esse o quadro da igreja? Não é esse o quadro teu? Não é isso que você está fazendo? Gente, que coisa tremenda! Nós pedimos na abertura do culto: fale conosco, Senhor, pois Ele está falando conosco. Agora veio o bálsamo. Devemos esperar no Senhor, ficar ali. Vem voz de tudo quanto é jeito quando você começa a orar. Vem sono, você abre a boca, você está cansado, mas aguarde ali. Espere um pouquinho. Daqui a pouco ele aparece. Aleluia! E você começa a sentir algo diferente. O sono vai embora, a canseira vai embora, e Deus toma a sua voz e você começa a falar. Mas tem que aguardar. Primeiro chega o cansaço, primeiro chega o sono, primeiro chegam os pensamentos ruins, mas daqui a pouco lá vem Jesus, lá vem Ele, ouvir a sua voz naquela hora. E Ele começa a pôr fulano na tua presença, fulano na tua presença, e você começa a lembrar de fulano, de irmão, de irmã, e ali Deus começa a colocar pessoas diante de você. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade que Ele nos fale. E falamos demais, e conversamos. Devemos orar, até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar sua voz. Porém hoje em dia há tantas vozes que nos desvia da voz do Senhor. Há uma voz do prazer. Tanta gente está escutando, seguindo aonde pode ir quando se aproxima o dia do baile. Eles não podem escutar o que diz Deus. Diz: eu sou cristão,
E hoje eu li um versículo da Bíblia: Jesus chorou. O verso mais pequeno da Bíblia. Hoje eu li a Bíblia. Jesus chorou. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê saúde essa noite. Vocês creem que Ele está presente nessa noite? Você crê que essa vindicação foi Ele ou não foi? Então peça a tua saúde, peça a saúde do teu irmão, e Ele vai te ajudar nesta hora. Incline sua cabeça, levante sua mão. Pai bendito, com nossas mãos levantadas nessa noite, nós pedimos o teu socorro, Senhor. Ajuda essa congregação, meu Deus, a aproximar do Senhor. É uma hora tremenda que estamos vivendo, ó Deus. Se o Senhor não abrir o caminho, como vamos fazer, Pai? Nós precisamos do Senhor. Não temos mérito nenhum, não somos nada, mas o Senhor é tudo para nós. Abençoa esses casais, essas famílias, aqueles que ouviram isto na internet, Senhor, que eles possam receber também a bênção deste culto, a bênção dessa reunião, a bênção desta mensagem. Pai, cura os enfermos essa noite. Lembramos mais uma vez do irmão Roberto, Senhor. Senhor, sê misericordioso, olha com teu olhar de misericórdia e traga, se o Senhor quiser, o nosso irmão de volta. Pai bendito, nós te socorremos neste momento de angústia que estamos passando, Senhor. Aceite a minha humilde oração a favor dessa congregação, Senhor, e do povo do Senhor nessa pátria, as autoridades, Senhor, os presos, os hospitais. Pai bendito, sê misericordioso, Senhor, e ajuda-nos nesta jornada. Tira o cansaço do teu povo, tira a fadiga do dia, descanse teus filhos esta noite, levanta um pouco mais alto o teu povo, Senhor, para que possa enxergar o momento e a hora que nós estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.